Olá, o fim do voto secreto está em discussão aqui no Senado Federal. A partir de uma proposta de emenda à Constituição vinda da Câmara, o debate chegou à Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos conversar agora com o senador Sérgio Souza, ele que relata a matéria na Constituição. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É uma confusão para o cidadão ver que nós já tratamos de fim de voto secreto com uma PEC do senador Álvaro Dias que foi para a Câmara. De repente chega uma outra... Tem uma do Paim também, que está no plenário. Uma do Paim. E outra que vem, quer dizer, se votar uma, vale a outra, uma modifica a outra. Como é que trata voto secreto com esse tanto de proposta tramitando na casa? Bom, primeiro temos que entender que a Câmara dos Deputados fez um papelão que desagradou o próprio parlamento, que desagradou a sociedade brasileira, quando manteve um deputado condenado em sentença transitada em julgado, estava preso, foi algemado para a sessão da Câmara, que deveria ter cassado o seu mandato. E aí, em resposta, a Câmara dos Deputados, ela quis sair do foco das críticas, né? Natural, e aí pegou uma PEC que estava lá há 12 anos, parada, já tinha sido votada em primeiro turno há 6, 7 anos atrás, e votou rapidamente e mandou para o Senado. O Senado, lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego me designou relator, até mesmo porque eu já fui relator de outra proposta de emenda constitucional parecidíssima com essa. A do senador Paim, não é? Do senador Paim, a PEC número 20. Isso. Fiz o meu relatório no sentido de que eu acho que nós estamos prontos para vivermos o voto aberto em todos os sentidos. Nós vivemos a democracia a tal nível que precisamos que ela seja plena. E ser plena é não ter medo de votar abertamente, porque o cidadão brasileiro tem o direito de acompanhar como é que age o seu representante no Congresso Nacional. E eu acho que o cidadão, em 2014, vai escolher com muito mais responsabilidade ainda o seu representante, porque ele está com essa sensibilidade de cidadania, de querer saber a vida pregressa e como vai agir o seu representante, que vai escolher de forma diferenciada. Até acho que vai ter uma renovação. Então, se nós vamos escolher esse novo Congresso a partir de 14 para ser aqui senadores e deputados em 2015 em diante, eu acho que este novo Congresso vai estar preparado para viver o momento do voto aberto. Então, o meu relatório é nesse sentido. Mas esse tema suscitou realmente um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Primeiro, a partir dessa linha de raciocínio que o senhor estabeleceu, dessa atitude da Câmara, muito mais, vamos dizer, jogando para a plateia, do que necessariamente tratando do tema, e abriu o voto em situações de atribuições exclusivas dos senadores, que foi outro motivo de resistência na comissão, não é isso? É que a indicação Câmara... de autoridades, esse tema pega, perfeito. Né? Veja só, são várias as formas de voto secreto, né? Nós temos voto secreto para a eleição das mesas, nós temos voto secreto para cassação de parlamentares, temos voto secreto para derrubada de veto presidencial, temos voto secreto para autoridades. Que autoridades são essas? Por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do TCU, ministro do STJ, ministro do TSE, aqueles que passam indicados pela presidente, que passam por aqui. Conselho Nacional de Justiça, Conselho do Ministério Público, Procurador-Geral da República, diplomatas, e de quem é a prerrogativa, agências, né? Todas as agências, os diretores, todos passam por aqui. De quem é essa prerrogativa? Do Senado Federal. É exclusivamente do Senado Federal a escolha, a indicação, a sabatina dessas autoridades todas. E alguns senadores entendem que o parlamento tem que ser preservado pelo voto secreto dos parlamentares para poder votar não por uma autoridade dessa, como um ministro do Supremo, como um procurador-geral da República. Outros entendem que nós, como eu, que nós já vivemos a plenitude da democracia e que podemos consolidar isso na Constituição. Outros entendem que a derrubada do veto presidencial deveria ser ainda pelo voto secreto, porque nós ficamos 13 anos sem analisar vetos. Estamos analisando agora, nos últimos 2, 3 meses, e ainda não experimentamos essa nova atividade antiga, mas nova, que é o dar a última palavra no ponto de vista do processo legislativo, que fica o Congresso Nacional, a ponto de poder não ser secreto. Alguns dizem que, se for aberto, vai haver aí uma
uma força do Poder Executivo para manipular o resultado na pressão, deliberação de emendas e assim por diante. Então, veja, e realmente pode ter. Então, não há esse consenso. Desculpa interromper o senhor, mas já há uma crítica grande em relação ao desequilíbrio de forças entre Executivo e Legislativo, né? O excesso de medidas provisórias, o corte de verbas no orçamento. Tânia, veja, a última palavra em processo legislativo deve ser sempre do Poder Legislativo. No entanto, isso não acontecia há 13 anos, porque o veto era a última palavra. Agora o Congresso está analisando o veto e aprovou uma resolução do Congresso Nacional criando regras. Em 30 dias deve ser analisado, tem prazos e assim por diante. E o Congresso já está analisando, inclusive com sessões previamente agendadas. São 2 por mês que serão exclusivas para analisar vetos. Então isso traz um resgate. Agora, derrubar o voto secreto com relação a isso, eu entendo que também podemos. Porque a população, o cidadão, vai estar prestando atenção no seu representante e vai defendê-lo no momento em que precisar defendê-lo, porque ele agiu em favor do povo brasileiro. Agora, não há consenso, repito. Senador, o senhor relatou a proposta de emenda constitucional do senador Paim, o senhor relata a proposta que veio da Câmara e o senhor também relata um projeto de alteração do regimento para as votações que são secretas, previstas secretas pelo regimento interno. É diferente do caso previsto na Constituição. Você derrubando o voto secreto nos parâmetros constitucionais não indica necessariamente que o regimento está alterado, né? Essa outra relatoria sua tem que ir até o fim para que o voto secreto na casa realmente acabe. Nós estamos falando da resolução número 8 de 2013 do Senado Federal. Essa resolução, o projeto de resolução, né, ele já foi aprovado, o meu relatório, na Comissão de Constituição e Justiça e foi remetido à Comissão Revisora do Regimento Interno do Senado Federal. Está lá aguardando a devida deliberação. Agora, se nós acabarmos com o voto secreto no âmbito da Constituição, ela é maior do que o regimento. Eu entendo que se estende ao regimento. Mas abre um questionamento novo. Abre, com toda certeza. Abre uma outra discussão. Abre porque pode haver uma interpretação dizendo que para as eleições da mesa não estavam previstos na Constituição e sim somente no regimento. Senador, e olhando para a CCJ como um indicativo da aceitação da matéria na casa, o senhor acha que resistência igual a que está encontrando na CCJ vai encontrar no plenário do Senado? Veja, nós temos que aprovar na CCJ antes de chegar ao plenário. Para conseguirmos aprovar na CCJ, nós vamos ter que buscar um consenso. Porque da forma como está hoje, que é a minha proposta de abrir em todos os sentidos, eu percebi que não há consenso. Então, até a próxima quarta-feira, nós vamos buscar o consenso nos pontos que são possíveis de aprovarmos no Senado, no plenário do Senado, para nós darmos uma resposta, pelo menos naquilo que há consenso à sociedade. Não podemos admitir que amanhã ou depois tenha outra sessão na Câmara dos Deputados, com a mesma finalidade, cassação de deputado, e o voto ainda seja secreto. Tá certo, acho que isso realmente a sociedade não admite mais, né? Não, eu acho que já estamos devidamente imbuídos desta missão, de acabar com o voto secreto em todos os níveis. Mas se não há consenso ainda em todos os pontos, pelo menos nesse eu estou percebendo que há consenso. Obrigada, senador, pela sua presença. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela sua atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou mesmo suas críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.